A seguir, Jornal das 6. Boa noite, fique conosco, está no ar o Jornal das 6. As vendas de ovos de chocolate para a Páscoa caíram em 14% nos supermercados gaúchos em 2016, em comparação com o ano passado. As expectativas que apontavam um consumidor mais retraído para a data foram confirmadas. Muitos gaúchos recorreram à volta da tradição de preparar pequenos cestos com balas, tabletes, coelhinhos e presentes menores para presentear as crianças. Na verdade, nós ainda não temos os dados oficiais sistematizados, né? Mas as estimativas, as previsões que estão sendo feitas é que haja uma redução de algo em torno de 15 pontos percentuais em relação ao consumo dos produtos da Páscoa propriamente dito, né? E nós estamos então incluindo o chocolate, o peixe, o bacalhau e os demais produtos que normalmente são utilizados. A grande questão que se coloca, né, é de que efetivamente há um aumento de preço médio e uma recuperação de preço desses produtos dos últimos 12 meses, que é relativamente alta, né? E além disso nós temos também o problema da crise e a redução da renda das famílias, e que então essas duas causas, de certa forma, explicam então a redução do consumo e o volume de vendas dos empresários. Agora, há de se destacar também de que, tendo em vista principalmente a busca por alternativas em relação à marca e estratégias de venda, estratégia de inserção no mercado, nós podemos e temos efetivamente algumas empresas que ainda assim conseguiram ter resultados melhores do que os resultados dos anos anteriores, mas isso depende muito das estratégias, né? Então, é sempre importante dizer que nesse período de crise, o empresário que consegue ter estratégias diferentes, né, ele ainda consegue ter uma situação econômica melhor. Agora, de forma geral, né, o preço dos produtos da Páscoa, eles acompanham um pouco a evolução dos preços, né? Nós temos uma pressão por aumento de preços de forma geral e, todavia, isso também acontece no caso dos produtos da Páscoa e dos produtos de forma geral, o que explica, então, um pouco essa redução do volume de negócios, de transações nesse período da Páscoa. As vendas de ovos com maior valor agregado mantiveram-se estáveis em relação a 2015 e representaram cerca de 13% do total de ovos comercializados. Em média, os preços dos ovos de chocolate estiveram 15% superiores na comparação com a Páscoa passada. Em princípio, né, esse ano de 2016 é um ano atípico. Por quê? Porque nós tivemos nesse período de Páscoa talvez um dos picos da crise econômica e da crise política pela qual passa a economia brasileira, e isso efetivamente vai mexer principalmente nas expectativas dos empresários, mas também das expectativas do consumidor. Então, esse ano é um ano, de certa forma, atípico, no qual a influência das variáveis mais gerais da economia, mas principalmente da dificuldade e da crise política que nós temos na economia brasileira, afetam sobremaneira o comportamento dos agentes econômicos de forma geral, principalmente pelo pessimismo e pela falta de perspectiva que esse clima político produz, e nesse caso estamos todos esperando para ver o que vai dar. Se nós formos procurar na história recente do país, muito provavelmente a gente não vai encontrar um outro período no qual nós tivemos um efeito tão negativo sobre o comércio numa data comemorativa importante, né, que do ponto de vista do comércio, né, e do ponto de vista da indústria sempre é um período importante no qual há uma expansão do volume de vendas e inclusive uma reestruturação das estratégias empresariais. Então é difícil nós voltarmos e termos a coincidência de ter, num período de uma festa importante, né, de uma comemoração importante, um efeito tão significativo sobre o comportamento da economia. Agora o comércio já começa a reabastecer os estoques de produtos nesta semana com vistas ao Dia das Mães, quando os bombons voltarão a ganhar evidência nas gôndolas.
Nós temos uma dica que é uma dica, né, tradicional. As pessoas precisam, nós temos ainda algum tempo, precisam fazer um planejamento do seu orçamento financeiro. Então, é importante já desde agora planejar e pensar o volume de gastos possíveis de serem feitos para a comemoração do Dia das Mães, que é uma data importante, né, do ponto de vista dos hábitos, dos costumes. Então, fazer um planejamento financeiro importante e, a partir daí, então, começar a procurar o presente ideal para sua mãe, no sentido de que ele caiba dentro do seu orçamento, né, e se tiver que fazer dívida, que ela seja pensada com racionalidade para que depois a gente possa pagar essas dívidas ou crediários sem comprometer o orçamento financeiro, o orçamento familiar de forma significativa. Então, esse é um elemento importante, né? Uma outra questão é de que nós vamos, como tendência, ainda ter um período de crise, nós não vamos resolver a nossa crise até lá, e as dificuldades econômicas muito provavelmente seriam um pouco maiores do que elas são agora na Páscoa. Então, a gente já pode prever de antemão uma redução do volume de negócios, né, uma redução do volume de vendas nesse período da Páscoa e, portanto, tanto empresários quanto as famílias e os consumidores já se preparam com antecedência para não dar um passo maior do que as suas possibilidades financeiras. Ao total, os supermercados gaúchos comercializaram 7,6 milhões de ovos de Páscoa e 5,8 milhões de caixas de bombons em todo o estado. A Ordem dos Advogados do Brasil protocolou na tarde de ontem um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Pela manhã, juristas e membros da ordem foram para a frente do prédio do Conselho Federal da OAB em Brasília. Eles são contra a iniciativa e pediram a suspensão do ato até que seja feita uma ampla consulta aos advogados. Acreditamos que não foi consultada a base dos advogados, que necessariamente tem se manifestado pelas redes sociais, pela mídia, contrária ao impeachment. A discussão seguiu no Congresso. Manifestantes criticaram a OAB e um embate de grupos a favor e contra o impeachment começou no salão principal da Câmara. Durante a tarde, com muita dificuldade, o presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, protocolou o novo pedido de impeachment no gabinete da presidência da Câmara. A Ordem acrescenta supostas isenções fiscais para a FIFA durante a Copa 2014 e a intenção de nomear o ex-presidente Lula como ministro para que ele pudesse ter foro privilegiado. É um trabalho técnico e é um trabalho que afirma e reafirma a democracia brasileira. A discussão continuou do lado de fora do Congresso. Um pouco antes, representantes da sociedade civil, servidores e parlamentares lançaram o Comitê em Defesa da Democracia. Não configura crime de responsabilidade. Não pode ser assim classificada a tal da pedalada fiscal. É um golpe, se esta for a base para o impeachment. A ação da OAB foi uma forma de afirmar o posicionamento da instituição, pois os novos argumentos não serão incorporados ao pedido atual. Assim, o rito de análise do impeachment no Congresso segue o mesmo prazo e apenas com o tema das chamadas pedaladas fiscais. Com mais uma sessão plenária realizada hoje, a previsão é que o prazo de 10 sessões para a defesa de Dilma Rousseff seja completado na próxima segunda-feira. No final do dia, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, falou sobre o impeachment. O Supremo Tribunal Federal, neste caso presente, ele se limitou a novamente reafirmar as regras do impeachment do presidente Collor. Golpe é uma expressão que pertence ao mundo da política e nós aqui usamos apenas expressões do mundo jurídico. Os motoristas interessados em quitar o IPVA 2016 com desconto próximo a 20,8% têm prazo até esta quinta-feira. Neste dia, vence também o pagamento da terceira parcela de quem fez a opção, ainda em janeiro, de parcelar o imposto em 3 vezes. Dentro destes prazos, o contribuinte terá 1% de abatimento sobre o valor inicial do tributo, mais as vantagens dos programas do Bom Motorista e do Bom Cidadão.
Os condutores que não receberam multas nos últimos 3 anos seguem com a dedução de 15% para quem não foi multado há 2 anos. O índice é de 10%. E quem ficou 1 ano sem infrações, o abatimento é de 5%. Já a participação no programa da Nota Fiscal Gaúcha dá aos proprietários de veículos que acumularam no mínimo 100 notas fiscais mais de 5% de desconto, válidos para pagamentos antecipados ou não. Os benefícios do Bom Cidadão e do Bom Motorista valem também para o calendário de abril. Os servidores públicos municipais realizaram ontem um ato na Praça da República, reivindicando o reajuste salarial. Nesta segunda-feira, os servidores municipais associados ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí, mesmo com chuva, realizaram uma manifestação reivindicando, entre outras medidas, o reajuste salarial proporcional. A reivindicação é igualdade de reajuste salarial, só isso. O mesmo índice dado para uma categoria de servidores e trabalhadores seja repassado aos demais. Não dá para ter tratamento diferenciado para servidores do mesmo quadro geral. As mobilizações devem ocorrer semanalmente por tempo indeterminado. Contar para a comunidade que o quadro geral de servidores da prefeitura não teve nem aumento salarial e nem reajuste salarial desse ano. Nós tivemos sim uma parcela, um pouco da inflação no ano passado, 1/3, uma terça parte. E nós não aprovamos isso. Nos meios de comunicação está sendo divulgado que o sindicato aprovou isso. Ninguém, em assembleia, ninguém aprovou isso, ninguém concorda com a inflação parcelada. Se não houvesse dinheiro nos cofres públicos, tudo bem, nós não estaríamos aqui chateando, incomodando. Mas acontece que o Tribunal de Contas do Estado divulgou uma nota no site informando que não. A Prefeitura de Ijuí não gasta nem 50% dos recursos com a folha. Nós estamos muito abaixo do gasto que a Prefeitura pode ter com a folha de pagamentos. Contas feitas não mais pelo sindicato, mas sim pelo Tribunal de Contas do Estado. O tesoureiro da associação salienta a diferença no salário dos servidores municipais e dos CCs. Cargos subsidiados são cargos políticos, eles ainda têm 10,71% a mais de reajuste salarial que nós. Ou seja, cargos políticos, cargos subsidiados, que são indicados pelo Poder Executivo e outros são eleitos pelo povo, tiveram 10,71% de aumento. E nós estamos 10,71% a menos. Então, é isso que estamos aqui denunciando. Nós queremos que todos os trabalhadores tenham o mesmo reajuste. E queremos sentar, dialogar com o Poder Executivo, fazer uma reforma administrativa, se for o caso, juntos. Uma comissão foi criada para isso, foi aprovada em Assembleia. O Poder Executivo fez um decreto, lei, o 1771, fez uma portaria informando, criando a comissão. E quando chegou na hora de falar de números, que é uma coisa belicosa, difícil, suspendeu os trabalhos da comissão. Quando a gente atingiu o ponto nevrálgico, suspendeu a comissão, porque não quer dialogar, diz que quer dialogar, mas não tem paciência para sentar e mexer na ferida. Nós estamos dispostos a cortar na carne. Nós temos que ter essa coragem, nós temos que ter essa disposição. O momento desse país requer isso, requer reforma política, reforma de estrutura, reforma administrativa. A comissão foi criada pela portaria 1771 e até agora não foi respeitada. À noite, os servidores ainda participaram da sessão da Câmara de Vereadores, onde manifestaram sua indignação com o Executivo e solicitaram apoio do Poder Legislativo. A seguir, você confere a previsão do tempo, o esporte e ainda as mulheres que receberam o prêmio Mulher Cidadã aqui em Ijuí. Fique conosco, nós já voltamos.